já estamos de volta. Obrigado pelo carinho, pela sintonia. É bom demais estar com você. É bom demais ter você conosco nessa super programação. Hoje o Vida e Saúde está falando sobre AVC, acidente vascular cerebral ou popular derrame, né? Que pode ser isquêmico ou hemorrágico. Isso já aprendemos. Isquêmico quando há uma obstrução e hemorrágico quando há uma ruptura aí da artéria que vaza o sangue, né? Conosco uma das maiores autoridades do tema, o Dr. Carlos Meurro, médico neurocirurgião, também professor da PUC Campinas, dessa disciplina neurocirurgia. Doutor Carlos, eu terminei o bloco passado perguntando assim, o senhor falou que é mais comum a partir dos 60 anos, né? Por que a partir dos 60 anos? E também se pode, né, ter pessoas mais jovens terem também AVC, né? E por que os mais jovens têm AVC, doutor? A maior incidência do AVC, ela ocorre a partir dessa faixa etária, porque todos os fatores de risco, aquele dano é acumulativo, vai acumulando em toda a vida do indivíduo. E isso vem à tona a partir desse momento, dessa faixa etária. Nos indivíduos mais jovens, nós lidamos com outros fatores de risco. Então, no indivíduo mais jovem, a investigação ela tem que correr para outro lado. Então, aí entram principalmente as doenças, as malformações cardíacas. Às vezes o indivíduo nasceu com orifício lá no coração, que praticamente não dá sintoma, mas permite a passagem de um coágulo para o sistema arterial e ele vai lá e entope a artéria. Ou ele está diante de uma doença inflamatória, uma doença reumática, que pode produzir também uma obstrução, uma isquemia. E nós temos observado cada vez mais, numa faixa etária que antigamente não era evidente, nos jovens entre os 20 e os 30 anos, a incidência de AVC. E isso está relacionado à disseminação do uso de drogas. Olha só, gente, olha que recado, hein? Olha as drogas aí, olha, cuidado, o que podem produzir, além de outros fatores, outros danos, também pode desencadear um AVC, doutor, é isso? Sim. Infelizmente, entre as doenças sociais que as drogas trazem, existe uma doença orgânica, uma delas é o acidente vascular cerebral, o infarto do miocárdio. Todas essas doenças cardiovasculares estão relacionadas ao uso de drogas em indivíduos mais jovens. Doutor, o Alceu Grigoleto de Campinas, obrigado Alceu, que Deus te abençoe. Aí já começa assim as especulações, mas a tua pergunta é muito importante, Alceu. Ele sente dor de cabeça e formigamento. Gostaria de saber se tem alguma coisa com AVC, né? Ou seja, nada a ver, né, doutor? Dor de cabeça, formigamento. Claro, não precisa se entrar em desespero, mas também um cuidadozinho, né, doutor? Um sintoma que é recorrente requer uma investigação, né? Mas não precisa ir ao pronto-socorro, se exasperar por causa disso. Mas existem outras condições que geram sintomas de formigamento, de dor de cabeça. Uma simples enxaqueca pode produzir um quadro muito similar a um AVC, e não é um AVC, mas só quem tem a capacidade de discernir isso é lá no hospital, diante de um atendimento médico. Só que a enxaqueca é uma condição que se repete. Então, o sujeito tem as crises desde a adolescência, então ele já deve estar sabendo o que está acontecendo. Um AVC é algo inédito na vida do indivíduo, então realmente aí sim precisa ir para o hospital. Doutor, uma pessoa que teve um episódio de AVC, foi nessas 4 horas atendido, etc., supondo que fosse um isquêmico, etc., né? Se tratou, voltou para casa, etc., né? E pode, amanhã depois, ter o outro, doutor? Ou ter vários seguidos também, doutor? Dentre todos os fatores de risco que eu já mencionei da pessoa ter um AVC, o fato de já ter tido outro é um fator de risco muito grande. Então, aí a prevenção ela é obrigatória e para o resto da vida. O uso de alguns medicamentos, o controle mais rígido dos outros fatores de risco, a obrigatoriedade fundamental de parar de fumar. Então, uma vez tido o AVC, o risco de ter outro é maior. Olha só, então
aí que tem que ter o cuidado mesmo absoluto para o resto da sua vida, porque se teve um, abriu as portas, né, doutor? Sim. Doutor, tem muita gente perguntando aqui, são pessoas que estão acompanhando, talvez chegaram agora no programa, a Maria Aparecida Goldoni, de Pindorama, São Paulo, e também a Maria do Socorro de Souza, de Passa e Fica, Rio Grande do Norte. Então, estão perguntando se pressão alta produz AVC, a outra estão perguntando se diabetes produz AVC, o doutor já respondeu. São fatores de risco e, claro que sim, pode desencadear quadro de AVC, né, doutor? Sim. A convivência prolongada com essas doenças provoca aquele endurecimento das artérias e, ao final das contas, o aparecimento de uma obstrução e o AVC. Então, tem que ser tratadas. Doutora, a Lucimari Caetano, obrigado, Lucimari, pela participação, ela está fazendo a lição de casa. Ela está assim, ó, eu corro 3 vezes por semana, já está fazendo a lição de casa, que é ótimo, né? Então, uma pessoa que corre 3 vezes por semana pode vir a sofrer um AVC? A resposta meio que pode, né? Sim. Pode, se tiver outros fatores de riscos associados. Então, ela já está, mas já começou certo, que é fazer atividade física, né, doutor? Sim. Atividade física, nós excluímos um dos fatores de risco, que é o sedentarismo e, consequentemente, a obesidade. Agora, sempre é importante que, antes de iniciar uma atividade física, que a pessoa vá fazer uma visita ao seu médico clínico geral ou cardiologista, para que se detecte alguma outra condição ou se realmente a pessoa está saudável para praticar aquela atividade física. Doutora, a nossa amiga Juliana, que mora em Balsa Nova, no Paraná, obrigado, Juliana, pela participação. Ela falou assim que a minha mãe sofre de crise de enxaqueca. Quando passa a enxaqueca, fica uma dor do lado ou atrás da cabeça, como se tivesse sido batida, né? Uma pancada. Isso pode ter alguma relação com AVC? Pergunta a nossa amiga Juliana, que está adorando o programa lá em Balsa Nova, no Paraná, doutor. Olá, Juliana. A enxaqueca é uma doença benigna. Ela não produz sequela, ela não cursa com nenhum outro tipo de problema. E provavelmente as crises que a sua mãe tem, elas são muito similares umas às outras. Se em algum momento essa crise vier de uma forma diferente, aí sim é motivo de preocupação. Se ela vier associada a uma dificuldade de falar ou de mexer um lado do corpo, ou a boca entortar para um lado, a pessoa desenvolver uma incapacidade de enxergar, aí sim é necessário uma avaliação mais imediata. Doutor Carlos, existe um fator da hereditariedade, ou seja, o avô teve, o pai teve, etc. Eu também corro o risco de ter um AVC porque tem um histórico na minha família, doutor? Sim, os fatores genéticos são muito influentes nas doenças cardiovasculares, no AVC e no infarto do miocárdio. Então, sim, é um fator de risco sob o qual nós não temos ainda muito poder de lidar com eles, a não ser o uso de medicamentos, né? Nesse caso, doutor, assim, a prevenção para quem tem histórico familiar tem que ser muito maior. O cuidado, a atenção tem que ser muito... que tipo de atenção, doutor? Fazer um exame a cada mês, cada 2 meses, etc? Que tipo de exame? Como que a gente pode, em certo sentido, além de fazer tudo o que o senhor falou, exercício, etc., controlar o diabetes, a pressão arterial, quais outras coisas, doutor, assim, que eu posso fazer a cada 6 meses um hemograma, etc? Se eu já nasci com um fator de risco familiar, genético, eu não tive escolha, então eu já nasci com esse fator de risco. Então, primordial é evitar os que são evitáveis acima de tudo. Evitar o cigarro, evitar o sedentarismo, ir ao médico com uma certa frequência. Alguns dessas condições genéticas, por exemplo, é aquele indivíduo que mesmo magro, ele tem um colesterol alto, né, e que precisa ser tratado de forma intensiva, porque esse colesterol alto, no decorrer dos tempos, vai se acumular nas artérias e vai provocar obstrução. Então, tem que ficar atento aos fatores genéticos. Doutor, aqui, ó, o meu nome é Winington de Assunção Pontes, sou técnico em prótese odontológica. Olha, parabéns, Deus abençoe, Winington. Tem uma pergunta, por que a pressão arterial não controlada com o medicamento, mesmo tomando, deixando a pessoa fraca,
porque hoje mesmo minha mãe sentiu um repuxão no pescoço. Isso também pode ser o sintoma, doutor? Pergunta o nosso amigo aí, Winton, de Assunção Pontes, técnico em prótese odontológica. Esse repuxão no pescoço aí, essa fraqueza, o AVC traz essa fraqueza, doutor, também? O AVC, ele traz uma fraqueza mais focal, localizada, por exemplo, a incapacidade de mexer o braço, ou mexer o lado do corpo, é algo focal. Um sintoma muito transitório, um repuxão, não dá para dizer que isso seja um AVC, a não ser que a fraqueza se instale e permaneça durante um período, 10 minutos, 20 minutos, aí sim, dá para se desconfiar. Doutor, vamos lá para Petrolina. Quem representa a cidade é a nossa amiga Bruna Lohane Palito. Obrigado, Bruninha. Que Deus te abençoe pela participação. Aí, abraço para o senhor Avelar, a dona Fátima, também toda a família acompanhando o programa aqui, está acompanhando o Vídeo de Saúde. Ela está dizendo assim, ó, existe algum teste que se faz para saber se a pessoa sofreu um AVC? Obrigado, Frei, pela sua alegria, pelo programa, parabenizando aqui o acampamento das famílias em Santa Maria da Boa Vista. Obrigado pela amizade, saudade, Deus abençoe. É a nossa amiga Bruna Lohane Palito, lá de Petrolina, Pernambuco, doutor. Existe algum teste que se faz para saber se a pessoa sofreu ou não um AVC? Porque tem aqueles micro AVC. Imagino que a pergunta dela é, existem aqueles AVCs que são muito explícitos, mas a pessoa também pode ter pequenos episódios de AVC e não sentir, doutor? Isso ser cumulativo também? Sim, olá Bruna. Como o exemplo dado anteriormente, que às vezes a pessoa vem sentindo pequenos AVCs, vem sofrendo e que não dá um sintoma muito claro, mas que com o tempo isso vai minando a capacidade de funcionamento do cérebro. Então, depois de um determinado período, ela perde a capacidade cognitiva, desenvolve dificuldades de memória, de atenção, de cálculo, então desenvolve um quadro cognitivo, uma demência, um Alzheimer, entre aspas, né? Mas que não é o Alzheimer. O Alzheimer é relacionado com outro tipo de situação. Doutor, Washington Oliveira Souza, de Joaíma, lá em Minas Gerais. Obrigado, Washington. Ele gostaria de saber alimentação. Ele até cita aqui, é verdade, doutor, que, por exemplo, a ingestão de ômega 3 ajuda na prevenção do derrame? Está perguntando assim, o Washington. Ômega 3, e a gente já completa um pouquinho a pergunta dele, que é muito interessante. A alimentação, existe alguma alimentação que eu tenho que evitar, que pode provocar um derrame, doutor? Assim? E o ômega 3, pergunta aí. O ômega 3, ele já foi mais popular, né? Hoje, os estudos vêm demonstrando uma certa menos poder preventivo do ômega 3. É claro que o ômega 3 ele está inserido numa alimentação dieta, sadia, numa alimentação rica em peixe. Então, as gorduras que existem na carne branca são menos nocivas do que aquela gordura da carne vermelha, aquela gordura que a gente enxerga, aquela gordura saturada de uma carne, uma picanha e tal. Então, eu acredito que é possível nós vivermos bem, sem maiores, comendo de tudo, mas com uma certa regra, com um certo bom senso, né? Não pode comer churrasco todo dia, que certamente vai fazer mal. Doutor, aqui, ó, a minha tia, quem está perguntando aqui é K. Regina. A minha tia de 20 anos, faz uma semana que teve pré-eclâmpsia. Foi feito o parto, cesariana, e logo após ela teve um AVC, com 20 anos. Né? É possível ter sequelas e tem como curar-se totalmente, né, desse AVC? É a nossa amiga K. Regina, uma tia de 20 anos, doutor. Assim, foi mãe, talvez mãe pela primeira vez, logo em seguida, pode ter tido um quadro de AVC, doutor? A pré-eclâmpsia é uma condição de uma hipertensão arterial de difícil controle que ocorre na gravidez, ela é específica da gravidez. E com isso pode acarretar uma sequela vascular e um AVC. A possibilidade de sequela, ela depende muito do grau da extensão desse AVC.
agora pode acontecer, é uma das complicações, justamente ela deve ter sido submetida à cesárea para que a pressão arterial voltasse lá rapidamente ao normal e evitasse problemas maiores. Doutor, a gente conhece assim, a expressão ataque cardíaco, né? Coração. Agora, um ataque isquêmico transitório, existe isso? O que é? É um pré-AVC, doutor? Sim. O ataque isquêmico transitório, o nosso organismo ele é uma máquina perfeita, né? Então, nós temos inseridos no nosso organismo sistemas de proteção. Então, um coágulo que vá circulando e que entope uma pequena artéria, o nosso organismo tem sistemas em que buscam dissolver esse coágulo. Então, se o nosso organismo conseguiu dissolver esse coágulo no tempo hábil, né? Por conta própria, ele restabeleceu a circulação e não deu tempo de haver uma lesão sequelas, definitiva. Né? Então, às vezes, o paciente tem um déficit, um sinal focal, um déficit que dura até 24 horas e depois reverte. Que Foi o caso daquela matéria, aquela senhora quando começou a sentir que o pé estava voltando e subiu pelo panturrilha, pelo joelho, pela coxa, ou seja, sentiu o movimento voltando, doutor? Possivelmente, ela teve um evento transitório e aí o organismo conseguiu recircular e aos poucos foi regredindo, mas ela ainda se queixa, houve uma recuperação, mas ela mesmo se queixa de que a linguagem, a articulação da fala não ficou totalmente restabelecida. Comprometida, né? Agora, doutor, nesse sentido assim, teve esse ataque, esse episódio, tem que verificar, né, doutor? Tem que logo procurar quem é o médico? É um clínico, né? Como é que a gente também pode saber disso? Se confunde com outra realidade, doutor? Então, o ataque isquêmico transitório, ele é um AVC. Então, mais leve, mas é um AVC. Então, ele já se tornou um fator de risco. Então, aproveita a chance, vá ao médico e vá investigar. O próprio clínico, o cardiologista, o neurologista tem as ferramentas, vai buscar isso na investigação do sistema cardiovascular, do sistema arterial, e localizar da onde que está vindo esse problema para que busque o tratamento. E tem que buscar o tratamento quanto mais rápido possível, porque pode ter esse que foi um ataque transitório, mas também pode ser sinal de que está vindo uma tempestade por aí. Né? Está se armando uma tempestade por aí. Exatamente. Olha que interessante. Doutor, aqui, ó, tenho mais de 60 anos e meu braço direito já faz tempo que está adormecido, né? Quente e às vezes frio. Gostaria de saber o que poderia ser. É a nossa amiga Marilene Garcia de São Paulo, capital, acompanhando o nosso programa, doutor. Então, mais de 60 anos, o braço direito faz tempo que está meio adormecido. Ou seja, uma dormência num braço não é necessariamente um AVC, né, doutor? Não é um AVC. E o sintoma é a base do diagnóstico. Porém, após o sintoma vem o exame físico, a busca de exames complementares e aí sim é possível nós fazermos um diagnóstico correto. Agora, é algo que necessita ser investigado, não é normal ter um sintoma assim de formigação no braço. A Flávia de Santa Isabel do Pará, obrigado Flávia, Deus te abençoe. Ela disse que o meu pai teve um AVC e depois disso a sua visão ficou comprometida, diz ela. Existe algum tratamento para reverter essa situação? Pergunta a nossa amiga Flávia de Santa Isabel no Pará, doutor. Olá, Flávia. Uma vez estabelecido o déficit e passado algum tempo, né, um tempo que varia entre 6 meses e 1 ano, aquele déficit se estabiliza, então ele já é uma sequela. E nós temos a partir de então a reabilitação, a pessoa vai aprender a ter uma vida útil, uma vida produtiva, uma vida independente, mesmo com aquela sequela, que é o papel da reabilitação. Gente, que maravilha, quantas informações estamos recebendo, mas ainda
Eu estou recebendo e-mails, estou recebendo perguntas aqui para o nosso computador, mas ainda dá tempo, gente, de responder a sua pergunta. Então, vá se organizando, elabore a sua pergunta e manda para a gente, porque eu vou chamar um intervalo. Na sequência, claro, muito mais informações para você aqui no Vídeo de Saúde, que é só seu e volta só para você.